Bem-vindos ao curso de análise univariada de dados. Nós vamos continuar o curso agora discutindo um pouco da interpretação de testes estatísticos e as bases que os sedimentam. Depois nós vamos fazer alguns exercícios iniciais. Mas é importante a gente, agora que na primeira fase do curso, nós nos preocupamos muito em caracterizar cada uma das variáveis que a gente dispõe, procurando saber qual é a variação de valores que cada variável dessa pode ter. Agora, nós vamos entrar numa fase do curso onde nós vamos comparar os tipos de variáveis de acordo com os testes necessários. E vamos ter que interpretar esses testes. É importante dizer que qualquer que seja o teste realizado, ele vai nos fornecer uma resposta que vai ser interpretada da mesma forma. Então, o valor que a gente vai estar interessado é o mesmo em qualquer tipo de teste observado, o tão chamado valor de P ou do intervalo de confiança. Então, antes da gente continuar aqui com o banco de dados, com a análise de dados, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, nossos objetivos hoje são a representatividade e generalização de resultados, o teste de hipóteses, o intervalo de confiança. Beleza. Então, como eu falei, até agora a gente estava preocupado em ver a distribuição das variáveis, porque a gente vai ter interesse em saber como é que elas se comportam e se elas se aproximam de uma distribuição normal para a gente poder tentar ver o que está acontecendo. O problema que a gente enfrenta é que nem sempre a distribuição da variável na amostra ou na população irão seguir distribuições simétricas. Então, por exemplo, eu posso ter uma população que tenha uma distribuição normal. Que eu sei que essa população ela tem uma distribuição normal. Eu conheço, eu posso afirmar. Mas pode ser que eu tire uma amostra dessa população que a distribuição seja normal, ou eu tire uma amostra em que ela não siga a normalidade. Ok? Pode acontecer também que a população não tem uma distribuição normal, ou pior, eu não conheço, eu não posso afirmar que a distribuição da população segue uma distribuição simétrica. Mas quando eu tiro uma amostra ou outra, eu tenho valores que podem se aproximar da distribuição e posso ter comportamentos totalmente diferentes. Então, como lidar com isso nos testes estatísticos? É por isso que a maior parte deles busca trabalhar com a média, porque existe um negócio chamado teorema do limite central, que nós vamos tentar entender agora. Isso aqui é um programinha, é legal vocês anotarem esse site, que ele ajuda muita gente a entender o que é a teoria do limite central, ok? Então vamos olhar aqui, por exemplo. Isto aqui é a população, é aonde eu tô retirando as minhas amostras, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma população e eu vou tirar um número de 10 pessoas desta população cada vez que eu for tirar. Aqui vai aparecer qual é o valor na amostra, quais os valores que os 10 indivíduos que eu vou tirar vão aparecer na amostra, e cada amostragem que eu for fazer, ele vai gerar uma média que vai ser colocada aqui, ok? Então vamos observar. Então peguei lá, ó, 10 valores que estão aleatoriamente daquela população e caiu um valor que é a média desses 10 valores. Se eu fizer de novo, agora eu catei mais 10 valores aleatórios diferentes daquele primeiro e obtive uma média que também caiu lá embaixo. Se eu fizer de novo, vejam que os valores são totalmente diferentes e eu agora vou conseguindo, vou colocando. Para ser mais rápido, eu vou agora de 5 em 5 vezes, ok?
Então, estou indo de 5 em 5, de 5 em 5, de 5 em 5. E à medida em que eu vou aumentando o número de amostras que eu vou dando, a média das amostras que eu tirei vão se aproximando da média da população original. Então, isso significa que mesmo sem eu conhecer a população original, eu posso dizer que a distribuição das médias das amostras que eu tirei vão se aproximar de uma distribuição normal. Vamos supor que nós podemos vir aqui e pegar uma distribuição desviada, igual aquela que a gente observou. Vamos supor que a nossa população original ela fosse dessa distribuição. De novo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar amostras de 10 indivíduos desta população a cada vez. E a média dessas 10 indivíduos que vão vir para cá vão aparecer aqui. Então vamos ver. Ele pegou lá 10 indivíduos e caiu uma amostragem. Novamente, um outro tipo de coleta, variáveis diferentes, caiu lá uma média. Agora eu vou fazer de 5 em 5, como se eu estivesse tirando 5 amostras de 10 de cada vez, e veja o que vai acontecer também com a nossa média lá embaixo. Então eu estou tirando 5. Observem que, independente da distribuição original, eu agora tenho uma distribuição onde esta média segue uma distribuição normal e a média da população se aproxima da média das amostras que eu tirei. Isso faz com que esta distribuição que segue a normalidade, eu possa comparar com o que está acontecendo. É lógico que eu não vou ficar repetindo a minha amostra várias vezes, do jeito que a gente fez aqui, que a gente retirou várias amostras, quase 100 vezes nós repetimos o procedimento. Mas o importante é saber que a média, independente da população original, a média das amostras vai seguir a distribuição normal. Então eu posso supor que a minha média, se na minha distribuição, na minha coisa, ela for tendendo a seguir a normalidade, ela vai seguir esse teorema do limite central. Ou seja, todas as vezes que eu tirar uma amostra da população, as médias dessas amostras vão compor uma distribuição normal. Agora vamos imaginar uma distribuição totalmente diferente aqui. Vamos pôr mais para cima aqui. Essa seria a nossa distribuição totalmente desconhecida. Eu não sei o que é isso, né? Então eu vou limpar aqui tudo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar uma amostra de 10 dessas pessoas. Agora eu vou pegar 10.000 amostras. Vejam que, independente da distribuição populacional, a média das amostras que eu tirei chegam para esse tipo de coisa. Uma distribuição das médias da média, que ela é normal. Se nós tivermos números maiores, então, por exemplo, 25, vamos pegar agora que nós tiraríamos amostras de 25 indivíduos cada vez. Agora eu vou repetir isso 10.000 vezes. Mesma coisa. Tá certo? Mas o N aqui passa a ser interessante porque ele passa a me dar um valor de distribuição que é parecido com o normal e que, voltando aqui no nosso caso, ele vai permitir que eu faça a comparação entre duas situações. Então eu posso ter duas amostras que são parecidas, duas amostras que têm distribuição, apesar de
o limite central ser preservado, elas têm desvio padrões diferentes, e posso ter duas variáveis que eu estou comparando, em que uma segue uma distribuição simétrica, a outra uma distribuição assimétrica, mas o teorema do limite central me permite comparar essas médias se o tamanho da amostra for significativo, porque eu sei que a média de amostras vai compor uma distribuição normal no final, tá? E como isso acontece, eu posso, na hora em que eu comparar as duas coisas, eu vou obter um valor de probabilidade das duas amostras das duas variáveis serem diferentes, que vai cair numa distribuição que que é normal e que pode me ajudar a caracterizar o teste de hipótese, ok? Bom, para expressar se a diferença entre os grupos é função da variabilidade ou não, os testes estatísticos fornecem dois tipos de resultado: testes de hipótese e intervalo de confiança. Então, por exemplo, aqui eu quero saber se essa diferença entre as médias dessas duas variáveis é significativa ou não. Elas são muito próximas, há uma interconexão entre elas muito grande. Então, será que isso vai ser verdadeiro? Então, nós podemos fazer duas coisas. Uma é o teste de hipótese e outra é o intervalo de confiança. Bom, o que é o teste de hipótese? A gente estipula que uma hipótese geralmente que a diferença entre os grupos seja zero. Ou seja, não há diferença entre uma variável e a outra que eu estou copiando, que eu estou comparando. Aí eu calculo a probabilidade do valor encontrado ser fruto do acaso, porque a hora que eu fizer essa diferença, eu vou gerar uma distribuição das diferenças, né? E vou ver se essa probabilidade daquele valor vai ser aceitável ou não. Aquilo é sorte ou a probabilidade daquilo acontecer é muito baixa. Então eu vou rejeitar a hipótese inicial e vou aceitar que há uma diferença entre as duas situações. Se o valor for menor do que se está disposto a aceitar, que geralmente é 5%, 0,05 é o tal do P, né? A gente rejeita a hipótese e a gente vai dizer que aquelas duas amostras, daquelas duas variáveis são diferentes, ok? Então este é o teste chamado teste de hipótese, é daqui que vem aquela história do P menor que 0,05. Já o intervalo de confiança, ele dá para a gente valores plausíveis para a estatística. Por exemplo, a média com um grau de acerto, geralmente 95%. E você pode tirar vários intervalos de confiança, vários intervalos de confiança em relação à média, em que ele vai te dar a variabilidade do que está acontecendo. E se você repetir isso várias vezes, 100 vezes, por exemplo, você vai encontrar que dois deles estão fora daquela média populacional. Então você tem a média da amostra e esse risquinho aqui diz o quanto que ela vai variar. Ela está tendendo a estar aqui, mas ela pode estar mais para cá na população de origem. Se isso daqui, quando a gente faz esse cálculo, mais ou menos, provavelmente na maior parte das vezes, esse cálculo vai estar esbarrando na média populacional. Só que vocês veem aqui que tem dois valores que não chegam nessa situação. De qualquer forma que eu observar, esses valores vão dar a mesma coisa. Um teste de hipótese com P menor que 0,05, ele é igual a um intervalo de confiança que não atinge o valor de referência, 0 se for alguma coisa absoluta ou 1 se for proporcional. Se essa linha cruzar o valor de referência, eu rejeito a hipótese eu aceito a hipótese H0, ou seja, não há diferença. Se acontecer uma coisa igual a essa, eu falo que eu sou obrigado a aceitar a hipótese. Então, eu posso tanto mostrar o resultado do meu teste como intervalo de confiança, como um teste de hipótese. O teste de hipótese ele é mais expresso, ele é mais prevalente na literatura, a gente vai ver alguns exemplos do porquê.
Agora, se a gente tiver um intervalo de confiança diferente do valor de P, ou coisa, o intervalo é diferente do teste de hipótese no sentido que fornece informação adicional. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o intervalo de confiança ele tem sido preferido atualmente em relação ao teste de hipótese, que isso aqui só me diz o seguinte: a chance de eu encontrar aquele valor que eu encontrei é menor do que 5%, então eu estou aceitando. Só que eu estou aceitando, eu sei, pode ser um valor, uma diferença entre grupos de 2%, pode ser uma diferença entre grupos de 50 unidades, ou de 2 unidades, ou de 3 unidades, e assim vai. Agora, o intervalo de confiança ele já me dá uma média daquela amostra. Então, eu já sei mais ou menos, além de saber se é significativo ou não, além de dizer se existe diferença entre os grupos, ele dá uma noção do quanto pode variar essa diferença em outros estudos. Então, quanto que vai ser isso? Ele pode chegar a uma diferença de 2 unidades ou pode chegar a uma diferença de 50. Tá certo? Ele está me dando o quanto que isso pode ser conseguido com esse valor. Ok? Então, ele tem sido preferido por causa dessa situação. Bom, antes da gente entrar nisso aqui, vamos voltar aqui a nossa situação. E agora a gente vai fazer alguns testes para vocês brincar com o Minitab, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então vamos abrir aqui o Minitab, do jeito que a gente está acostumado. De novo, nós vamos usar esse banco de dados Estatística 1. Então, File, Open Worksheet, está no desktop, é alguma coisa do Excel. Eu vou vir aqui e vou pegar o Estatística 1, ok? Beleza. Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. Só para dizer, todos esses testes que a gente está falando e que procuram se relacionar com a população geral baseado naquilo ali, são chamados de testes paramétricos. Agora, quando eu não posso utilizá-los porque o tamanho da minha amostra é muito pequeno ou eu tenho alguma limitação daquelas que a gente foi discutindo anteriormente, a gente recorre a testes não paramétricos, mas que penalizam muito mais a gente ao invés dos testes paramétricos. Então, sempre que a gente tentar, a gente puder testar e usar o teste derivado paramétrico é melhor. Então, vamos pegar dois exemplos aqui. Os três exemplos para a gente ver como é que é. Eu tenho exposição e desfecho. Agora aqui, para usar nesse banco de dados, eu quero saber se a idade em anos, que é uma variável contínua, vai estar relacionada com o infarto agudo do miocárdio, que é uma variável contínua. Então, naquele nosso quadrinho, o infarto é contínuo, a idade é contínua, e isso preenche que nós vamos usar um teste paramétrico de correlação. Então, eu vou vir aqui no Stat, Basic Statistics, e existe aqui uma opção de correlação. Então, eu vou pegar aqui a minha idade e a área de infarto. Então, idade e área de infarto. E aí, a hora que eu clico aqui, ele obtém para mim o coeficiente de correlação, que é esse valor aqui, e diz para mim que a chance deste valor ser significativa, ser obra do acaso, é 0,26. Como isso é menor do que 0,05, eu vou rejeitar esse valor. Eu vou dizer que essa correlação entre a idade e a área do infarto não se mostrou verdadeira nessa amostra que a gente está trabalhando. Aqui, ele não me deu o valor de P, de intervalo de confiança, porque a correlação é um teste que a gente vai ver mais para frente, que ela não precisa muito disso. Eu só quero saber se ela existe ou não. Se eu quiser saber a magnitude com que as duas variáveis estão envolvidas, nós vamos ter que utilizar a regressão, que mais para frente a gente pode ver. Ok? Bom, um outro exemplo. Gênero, que é uma variável binária, e infarto, que é uma variável contínua. Então, infarto, variável contínua, gênero,
uma variável categórica. O teste que a gente vai usar é um teste T ou análise de variância, né? Vai depender do número de grupos. Então, eu vou vir aqui, Basic Statistics, to Sample T-Tests, eu vou eu vou vir aqui, vou pegar na primeira coluna, eu estou testando aqui o gênero versus o infarto, então na primeira coluna eu vou botar o gênero, na segunda coluna eu vou botar a área de infarto e vou gerar aqui a minha coisa. Então veja que ele deu aqui um sumário do que está acontecendo, né? E ele fez para a gente a diferença entre ele deu a estimativa de diferença de área de infarto entre os grupos, me deu um intervalo de confiança para essa diferença, que não inclui o zero. Portanto, o meu valor de P vai ser menor do que 0,0000. A interpretação para isso é que eu tenho um teste que é positivo, quer dizer, é significativo. Se a pessoa for do sexo masculino, a chance dele ter uma área de infarto maior é maior. Então veja que aí eu posso expressar isso também colocando a média de diferença, que é essa daqui, né? Menos 43,8, e ela está variando de menos 45 a menos 42. Como não está pegando o zero, isso daqui é significativo, ok? Depois a gente vai pegar o último exemplo aqui, que é uma variável categórica contra uma variável categórica. Só que aqui, como eu não tenho o infarto expresso em variável categórica, eu peguei o diabetes. Eu quero saber se as pessoas do gênero masculino têm mais chance de ter diabetes, por exemplo. Então aí eu vou lá, vou usar aqui o tables e vou usar esse Q-square, não, cross tabulation with Q-square. Então eu quero usar para variável na linha que está aqui, né? Que eu tenho. Então eu vou ter a coluna e a linha, né? Exposição está na linha, então eu vou vir aqui nas linhas eu vou colocar o diabetes, o diabetes, e nas colunas eu vou colocar o gênero. E vou mostrar aqui a porcentagem, além do número, eu vou mostrar a porcentagem do que está acontecendo, e eu vou querer Q-square analysis, tá? Beleza. Eu vou pedir para ele calcular para mim. Então, se a gente for olhar aqui o que ele fez, ele disse para mim que aquelas pessoas que não têm diabetes e não têm e são do gênero gênero feminino, né? Ele tá dando os valores absolutos e embaixo os valores da coluna. Então, o valor 1 para quem tem 0 aqui é em torno de 61% contra isso aqui. E aí ele vai calcular o coeficiente do Q-square, vai calcular um valor de P que é extremamente alto, né? A chance é jogar uma moeda para cima. Então a gente rejeita H0 dizendo que o valor de P é maior do que 0,05. Esse aqui também não pôs para a gente o intervalo de confiança, que pode ser calculado, mas ele já interessa para a gente que isso não está associado. Sempre que for uma associação, a gente simples, a gente não precisa. O P ajuda a gente bastante, né? O teste de hipótese. Mas você pode calcular também para essa variável, você poderia calcular alguma coisa do intervalo de confiança também, mas é menos significativo. Ok? Bom, acho que com isso a gente encerra essa interpretação, que a minha principal mensagem que fica, vou voltar aqui para aquele slide, é que o P
para eu poder saber alguma coisa, eu posso usar tanto o teste de hipóteses, onde eu calculo uma porcentagem da diferença entre as coisas que eu estou calculando, entre as duas variáveis que são interessantes, e vejo a probabilidade daquele valor ser diferente de zero, ser maior do que, menor do que 0,05. Se isso estiver dentro, for acima desse valor, eu aceito a minha hipótese, como em alguns casos que vocês viram. E o outro jeito é calcular o intervalo de confiança e ver se esse intervalo não esbarra com o valor de referência, e aí eu posso ajeitar. As duas coisas são iguais. Então, se o meu P for menor que 0,05, o intervalo de confiança não vai estar pegando o valor de referência. E lembrar que o valor eles podem ser similares, mas eles têm diferenças, e que o intervalo de confiança, ele além de dizer que existe diferença entre os grupos, ele dá uma noção do quanto pode variar essa evidência se eu fizesse outras amostras, e isso é bastante interessante para a gente, ok? A partir de agora, nas próximas aulas do curso, nós vamos trabalhar com os testes e comparando os tipos diferentes de variáveis, e vamos ver algumas observações que têm que ser feitas para cada um desses testes, para a gente não cair em armadilhas. Ok.